Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre lesão e seu elemento objetivo, artigo 157 do Código Civil. Nós já estudamos na última aula que o artigo 157 do Código Civil traz dois elementos. Um elemento subjetivo, que é a premente necessidade ou a inexperiência, e um elemento objetivo, que é a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Nossa aula de hoje é sobre o elemento objetivo. O artigo 157 determina que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Em um contrato comutativo, que é o contrato de prestações certas e determinadas, como em um contrato de locação, um contrato de compra e venda, deve haver um equilíbrio entre as prestações das partes. A desproporção entre as prestações ocorre quando uma das partes do negócio tem um excessivo prejuízo, enquanto a outra parte do negócio obtém uma excessiva vantagem. Não se pode admitir que uma parte obtenha exagerado proveito às custas da outra parte. Quando isso ocorre, fica caracterizada a lesão, conforme demonstra a nossa balança, que uma pessoa teve prejuízo e a outra teve muita vantagem. A lesão baseia-se no princípio da equidade, pois em um contrato comutativo deve haver a equivalência entre as prestações, conforme demonstra agora a nossa balança, em que as partes estão no mesmo nível e em equivalência. Mas devemos ficar bem atentos, pois para que se caracterize a lesão, essa desproporção entre as prestações deve ser considerável, deve ser acentuada, deve ser excessiva. O Código Civil não fixou uma percentagem para dizer o que é excessivo, o que não é excessivo, sendo que isso ficará ao critério do juiz. Então vamos ver um exemplo de desproporção entre as prestações. João estava devendo pensão alimentícia e foi citado para pagar o valor sob pena de prisão. Apavorado e com medo de ser preso, João vendeu seu carro, que valia R$50 mil, pelo valor de R$20 mil para pagar a dívida da pensão alimentícia. Ficou caracterizada a desproporção entre as prestações, pois João teve um excessivo prejuízo e o comprador teve uma excessiva vantagem. A desproporção entre as prestações deve ser analisada no momento em que foi celebrado o negócio jurídico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 157, que tem a seguinte redação: aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. A pergunta deve ser o seguinte: no momento em que as partes celebraram o negócio jurídico, havia desproporção entre as prestações? Se havia, então houve a desproporção. Se no momento não havia, não houve a desproporção. Por exemplo, se uma pessoa vendeu um imóvel no ano de 2016 pelo preço de mercado, mas em 2017 esse imóvel teve uma excessiva valorização em virtude de ter saído um shopping ao lado do imóvel, não se pode alegar que houve desproporção entre as prestações, pois no momento da venda, no momento que foi celebrado o negócio jurídico, as prestações eram equivalentes, já que o preço era de mercado. A consequência de tudo que estudamos até agora é que a pessoa que sofreu um excessivo prejuízo em razão da desproporção das prestações poderá alegar a lesão para anular o negócio jurídico. Mas vou fazer agora uma pergunta para vocês. Mas se a outra parte se oferecer para equilibrar as prestações, mesmo assim o negócio jurídico vai ser anulado? A resposta está no parágrafo 2º do artigo 157, que tem a seguinte redação: não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Isso quer dizer que a parte excessivamente beneficiada com o negócio jurídico pode se oferecer para complementar o valor ou reduzir o seu proveito para equilibrar as prestações do negócio jurídico. Então vamos ver um exemplo de suplementação do valor. Se uma pessoa comprou um imóvel que valia R$100 mil
e ela comprou pelo valor de 40 mil reais, para não anular o negócio jurídico, ela poderá se oferecer para pagar a diferença, suplementar o valor, pagando então mais 60 mil reais. Assim não haverá mais desproporção entre as prestações e o negócio jurídico não deverá ser anulado. Agora vamos ver um exemplo de redução do proveito. Maria, uma senhora idosa, comprou de seu vizinho José uma joia que valia 2 mil reais pelo valor de 20 mil reais. Posteriormente, Maria ajuizou uma ação para anular o negócio jurídico, alegando lesão por inexperiência. Ocorre que José se prontificou a reduzir o seu proveito e modificar o valor da joia para 2 mil reais. Sendo assim, não há mais desproporção entre as prestações e o negócio jurídico deve ser mantido. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Em um contrato comutativo, deve haver um equilíbrio entre as prestações das partes. Não se pode admitir que uma parte tenha um excessivo prejuízo, ou então que uma parte enriqueça exageradamente às custas da outra parte. Quando isto ocorre, fica caracterizada a lesão. A lesão poderá ser a causa para anulação do negócio jurídico. No entanto, se a parte excessivamente beneficiada com o negócio jurídico se oferecer para reduzir o seu proveito ou então suplementar o valor, o negócio jurídico deverá ser mantido. E a desproporção entre as prestações deverá ser verificada no momento em que foi celebrado o negócio jurídico. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo e inscreva-se já em nosso canal.